acontece? Aqui no Brasil, você declara... Então eu comprei esse bloco aqui, que é essa mesa aqui. Eu tenho X anos, agora eu acho que é 5 anos, para declarar se eu vou ou não vou ficar com este bloco aqui e declarar que ele é economicamente viável. Para isso, eu tenho que ir lá e produzir um tanto de petróleo e eu chego para a ANP com um relatório e falo aqui, ó, o bloco mesa, ele vai produzir tantos mil barris por dia, então eu estou declarando ele economicamente viável e vou ficar com esse bloco. Beleza? Quem faz isso é a galera da produção. O que o Eike Batista fez, cara? Ele resolveu, isso ele já contou em vários lugares, não é novidade, tal, que eu vou falar aqui, ele já falou. Ele fala que é o maior arrependimento da vida dele. Ele resolveu dar para os caras da produção um bônus do bolso dele. $milhões. Do bolso dele. Do bolso dele. Pra pompar o negócio. Se o cara, vamos supor, 38 chegou pra mim e falou que esse campo aqui vai produzir 50 mil barris. 38, cara, tá aqui, ó, na sua mão, ó. Pá, bônus. Se bater, se não bater, nada. É. O que os caras fizeram? Saíram produzindo Mentiram. arrodo. Não, eles mentiram, cara. Eles simplesmente mentiram. Como é, não tinha fiscalização? Aí é que o Eike se ferrou. Eles mentiram. Quando a ANP veio auditar, a ANP falou, cara, você falou que você quer produzir tantos mil, vai produzir muito menos. E aí, como que você fica? Quando essa mentira bateu lá no fundo de pensão canadense, que eram os velhinhos canadenses, que daram dinheiro pra... Os caras tiraram dinheiro, cara. Como assim? Pô, cara... Porra, é fraude. É fraude. Eu vou ficar investindo. Heron, nos Estados Unidos, Heron, uma grande empresa de cara, tudo mentira, 10 anos na contabilidade. Mesma coisa. Os velhinhos canadenses falaram, o quê? O cara lá que a gente colocou a grana tá mentindo? Tira a grana dele. Aí ele começou, cara. Cair. E aí ele começou a mentir também, né? Porque, teoricamente, ele sabia de alguma coisa, mas depois ele não passou a informação pra frente. Então, aí vamos lá, cara. Vou falar o que ele já falou, né? Ele fala que ele não sabia. Só que ele... Lula também, né? Mas ele fala que ele estava errado também, porque ele era o dono da... É aquele lance, né? Você é o dono, você é obrigado a saber. Você é obrigado a saber, ou você arca com as consequências de quem fez, né? Quem fez coisa errada na sua empresa. O lance, então, aí que começou a despencar as ações. Aí começou a despencar. Quem tentou salvar a OGX foi a Dilma. Na época da Dilma já era presidente, o pessoal, que eu não sei se vocês vão lembrar, mas o Brasil, durante o governo da Dilma, eles declararam algumas empresas champions. Lembra disso, desse termo? Champions? Os campeões nacionais. Campeões nacionais, que era a JBS, a OGX... Magazine Luiza. Isso aí, que eram empresas que poderiam representar o Brasil pelo mundo. E aí... O que aconteceu com ele? Aí agora é minha opinião, que foi pra mim o grande erro dele, foi ter se macumunado com esses caras aí. Porque aí a Dilma foi lá e deu uma salvada na hora que ele tava caindo, ele pegou dinheiro do BNDES, né? Injetou dinheiro nele pra ele dar uma reerguida. Aí depois caiu de vez, aí não aguentou, entendeu? Então, assim, e quando foi fechar aí, aonde que entra a minha história com a OGX, né? Durante todos esses anos, eu prestei muito serviço dentro da OGX. Fiz projetos muito legais, cara. Projeto de banco de dados, ajudei o pessoal em modelo geológico, ajudava até o pessoal na produção. Tubarão Martelo, os campos em terra que ele tinha. Produziram, mas não uma fração do que eles disseram que produziram. Mas aí eu não tinha nem ideia disso, né? Isso aí é uma coisa lá da diretoria. Do nível de operacional. Pra cima, exatamente. Eu tava lá trabalhando dia a dia. A OGX teve um dia que ela foi desmontada, cara. Caralho. E quem tava lá era eu. Entendeu? Lembra que eu montei? Então, depois teve que desmontar, porque eles ficaram... O montar foi o seguinte... A operação não é vendida a alguém? A operação foi desativada? Foi desativada. A ação dele virou pó, cara. A ação dele virou pó. Mas o patrimônio não foi comprado por ninguém? Não, a gente pode até falar. Isso aí, o que aconteceu depois é que da OGX foram criadas 2 outras empresas. Sim. Uma empresa que ficou com os campos de terra, mas isso aí foi um negócio que demorou. Não foi do dia pra noite, não, porque teve todo um processo. Um processo mesmo, porque eles estavam envolvidos com o negócio de governo e tal, então tava isso aí. Mas o lance é o seguinte, cara, quando foi desmontar a OGX, quando deu problema grande na OGX, a OGX lá no Rio de Janeiro, ela ficava num prédio muito lindo, edifício serrador, prédio bonito, redondo, quem já foi no Rio de Janeiro sabe. Os funcionários que iam sendo demitidos, eles não iam recebendo. Um dia eles se revoltaram e quiseram quebrar o prédio. E só tinha uma pessoa dentro do prédio. Eu tava lá. Caramba. Mas a galera não saqueou, não é melhor saquear do que... Então, a galera queria saquear. Só que ia saquear o computador, só que o computador não era nem meu, cara. O computador era da Halliburton, eu tinha que proteger o computador. Aí, a galera começou a quebrar embaixo do prédio. O segurança chegou lá e falou assim, cara, é o seguinte, a galera tá invadindo aí. E eu não tô recebendo. E eu não tô. Entra dentro desse banheiro e fica quieto aí. Eu fiquei no banheiro, cara.
Umas Não viu 3 nada. Não vi, não. Não vi porque acabar que eles não conseguiram subir. Imagina só os caras querer quebrar a empresa, quebrar tudo. Não, mas na Bahia teve isso, né? Quebrar pra pegar teve as a construtora coisas, que eles vão deu pegar, calote, eles vão ela pegar o quebrou quê? tudo. Cara, vamos pegar Tão essa me devendo câmera aqui. dinheiro, mas eles vão levar tudo. Vou pegar o microfone aqui e vou vender, cara. Sai pra não sair no prejuízo. Eu vou pegar a câmera aqui e vou vender. Eu vou pegar o computador e vou vender. Vamos sair quebrando. Essa não parte eu não saquearam, sabia, não? não. Vi o E Ike por que a galera não falando. saqueou? Não, a galera não conseguiu subir, porque aí chamaram a polícia. Aí deu um rolo ali no centro do Rio, Chamaram a cara. polícia. Chamaram a polícia esse dia no centro do Rio? No centro, edifício Serrador, cara. Procurem aí, ó, o dia que quebraram a GX, tem no jornal isso aí tudo, cara. Muito Os bom. caras quebrando os vidros. Eu tava dentro do prédio, cara. Eu tava dentro do prédio isso aí. Mas nessa hora foi bom ter sido terceirizado, né? Que a Halliburton continuou pagando sua rescisão, inclusive, né? Ah, não, mas mas eu trabalhava por projeto, né? Então eu trabalhava na GX, mas eu trabalhava na Petrobras, trabalhava Não na teve prejuízo Equinor. nenhum, tu tomou calote tive. ou não? Hã? Prejuízo zero calote. Zero. Mas os funcionários eram todos meus amigos, né, cara? É foda. O RH chegava assim um dia aqui, ó. Estamos nós aqui todos, né? Tinha 10, 20 pessoas. A mulher do RH chegava na porta ali e falava assim: vocês 10 aí, bora. Rua. Bora. Sim. A demissão, cara, era em blocos, entendeu? E aí o que. Olha só. É porque a ação caiu, reduz a captação, Claro. vai reduzir a operação, madeira pra dentro. Madeira. E que é o que vai acontecer na sociedade. Começa a reduzir a população, diminui a arrecadação do Estado, tem que começar a desativar, inclusive, a infraestrutura. E os programas sociais, o que depende do governo, acaba faltando dinheiro mesmo, né? Mas é verdade que falam lá que foi mais ou menos o seguinte: o negócio cresceu e aí foi diminuindo e tentando captação. Ele tudo mais. tentou várias vezes, né, cara? Ser salvo, várias vezes ele tentou ir atrás, mas aí já não aguenta. Porque. Não tinha mais confiança no negócio. O mundo do petróleo, cara, é um mundo desse tamanho. Entendeu? Você faz um negócio aqui, cara, o mundo inteiro do petróleo sabe o que você fez, entendeu? E ele ficou com essa marca. A OGX como uma empresa estigmatizada com esse lance aí, cara. Ter mentido a produção. Mentiu a produção de um campo, Devido cara. a um estímulo perverso criado pelo criador. Pelo Exato, controlador da empresa. Deles, é isso aí. É isso. Ele provocou. Ele não ordenou, mas ele provocou que os caras fizessem isso. Moral hazard do caralho. Ele criou uma situação Me moral. dê as motivações que ele deu o fala resultado. isso. É isso mesmo. É exatamente É isso. É exatamente Deu as isso. motivações erradas, se Ele não ferrou. ordenou, mas ele deixou a portinha aberta, né? Não. E ele já falou isso num programa. Ele fala que foi o maior erro da vida dele. Tô repetindo exatamente o que ele falou. Eu tenho vontade de conversar com ele aí. Bora aí, trocar uma ideia. Caraca, vai ser legal. que pesado, Eu só vi ele né? uma vez na vida. Dentro do elevador, uma vez só. Os filhos dele eu via direto. Ele só viu uma vez. Porra. Liberado? Tem mais alguma pergunta aí do Mega Shed? Porra, você gostou? Fala não, eu tive que convencer esse cara. Mas é isso, Mas, porra, mas Sergião não sei o que, é um divulgador Sergião. científico. O cara Eu não é sou 200 de cientista, QI. porra, não entendo nada disso, porra. Mais cientista que eu. Que tá doido? O que eu vou discutir com o cara do foguete, porra? Não, A gente vai isso. discutir se teve terra plana, que desgraça de discussão é essa, porra? Hein? Se existe satélite, porra, o que a gente vai discutir, Ó, o porra? pessoal falou aqui, ó. O quê? Sergião é o único que ouviu o Renato falar de Red Pill sem nenhuma resistência e só tentou compreender o cara, tem respeito de muitos brasileiros, não é à toa. Claro, que é isso? Muito bom. Bom, aí os caras estão falando aqui, ó. Compro tudo no Paraguai, revende e sonego. Sonegar é questão moral, eu sou um criminoso. Ele tá pagando pra se acusar publicamente? Ele tá... Mandou superchat pra você. Só tá desafio à Receita Federal, né, Isa? Exatamente. É melhor ele fazer Ao isso. vivo aqui. É melhor que ele faça isso de Ponta del Este do que daqui, né? Melhor. É melhor. Ó, agora é sério, ó, o grande 38 e Sergião. Porque o europeu já era evoluído cientificamente quando chegou aqui e a gente só tinha lança e canoa. Sergião, fiz umas maiores campanhas geofísica na Amazônia. Descobrimos reservas em Silves, além de potássio em Altazes. Altazes. Como é o nome daquele? Celso. Jared Diamond, não é isso? É Germes Steel, como é? Guns and Steel, não é isso? Como é o nome em português? É Germes, é aço e é isso, não tem? Tem um livro, Germes, Guns and Steel, salvo engano, que explica por que a América não se desenvolveu e o antigo, o novo mundo estava na Idade da Pedra e a Ásia e a Europa bombaram. Tem vários fatores, né? Eles consideram que o maior fator é a distribuição de terra por latitude, não é isso? A distribuição de terra por latitude. Porque quando você tem muita terra na mesma latitude, você consegue transportar culturas, plantações, a porra toda que não existe na América. Interações eram mais... A América ela é muito vertical. A Europa ela é horizontal.
Então você tem muita gente que mora aqui no mesmo. Aí você aproveita a mesma patamar. cultura, o mesmo Exatamente. clima. O cara que plantou lá em Portugal, o cara que tá aqui na Alemanha, sei lá, ele consegue aproveitar aquela mesma. Nós, a gente não consegue. O cara que planta no Rio Grande do Sul é só ali. O cara na Amazônia vai fazer o quê no meio da floresta? E então... a massa, o fato de ter mais massa terrestre no antigo mundo, na África, na Europa e na Ásia que são ligadas, Também. dá mais tipos de animais para eles conseguirem ter domesticado. Porque nas Fauna, Américas se flora, domesticou né? alpaca, uma porrada de coisa, mas aqui não tinha animal domesticado. No Brasil não tinha. Isso aí. Rapaz, imagine, sem contar arma de fogo, porra nenhuma, só você ter cachorro e cavalo e o cara não ter. Cavalo dizem que E foi cachorro, a grande. Então. e cachorro, bicho, você tem galinha é uma máquina de transformar inseto em comida. Come qualquer merda, porco come fezes, porra. Porco come fezes e transforma em bacon, não é isso ou não? Come merda e transforma em bacon, ou não? Come defunto, come qualquer porra, não é isso ou não? Galinha, Como é macarrão que o dia, né? Não é macarrão, cara, não era cachorro, não, cara. O quê? Galinha é a maior máquina de transformar inseto em comida. Sensacional. Não, e porco come merda e transforma em bacon. O quê? Boi come capim e transforma em picanha. Ó, o próximo aqui, o último, a gente vai ler. Gente, para de mandar superchat, por favor, é sério. Ó, a teoria do Big Bang diz que o tempo e espaço surgem após ele. Se não havia tempo e espaço, em que momento, onde estava a singularidade que lhe deu origem? Se for ciclo eterno, um passado infinito não impediria o hoje de chegar. Esse final eu não entendi. Mas não, o restante isso aí eu entendi. vamos lá. Então, o cara tá falando do Big Bang, né? Que é um modelo, uma ideia de como o universo pode ter começado através de um ponto ali onde você tinha essa concentração de massa e tal, começaram a ter flutuações quânticas, que a gente chama, e aquela coisa então começou a se expandir. Não é uma explosão, tá, pessoal? É uma expansão. Teve um momento de expansão muito acelerada e depois continuou expandindo ao longo do tempo. Então muita gente fala assim, o que tinha antes do Big Bang? Usando esse modelo, não existia nada, as coisas foram criadas ali. O tempo e o espaço começou naquele momento. Só que existem outros modelos para explicar o universo, tá? O Big Bang é o que a gente tem mais, digamos, evidências, mas tem outros modelos. Tem o modelo do universo cíclico, que eu acho que é isso que ele quis dizer. O universo cíclico, o universo nunca teve começo e nem fim. Ele colapsa lá, igual o lance da sociedade que a gente estava falando, e depois ele ressurge. Colapsa e ressurge. Se a área, inclusive, for limitada. Exato. Você não sabe se o espaço é infinito ou limitado. Isso, se o espaço é limitado, ele vai e volta. Se for infinito, continua se o pra fim sempre. vai ser em calor, se o fim vai ser em frio, né? É isso que é a morte térmica do universo que a gente fala. Então, assim, cara, esse lance de início do universo e tal, vai ser muito difícil um dia a gente chegar num consenso o que foi. O que a gente... Só se a gente achar uma outra espécie mais avançada que a gente, diga né? ali e dê a resposta. E ela dê a resposta. Mas o que é interessante nessa história é a gente ir atrás de evidências de como essas coisas aconteceram. Então galáxias se afastando da gente, os negócios de redshift que a gente chama, tentar ver galáxias cada vez mais longe, perto do início, estrelas. Então, fica aí nessa grande questão aí, cara.